Fala, Dev, seja bem-vindo à nossa aula de coleções, onde eu já criei o nosso projetinho aqui para a gente já começar a aplicar o conceito de coleções. Mas antes eu gostaria de mostrar isso aqui, ó, que nós temos a documentação do Java JDK 21, onde tem a parte especificamente de coleções. Você pode acessar esse site aqui, que você vai ter vários módulos que você pode acessar do Java, só que o principal que a gente vai focar aqui é o Java Base, onde simplesmente vai ter os fundamentos. Especificamente no Java Base vai ter um pacote chamado de java.util. A gente já teve aula de pacotes aqui e o útil ele faz isso aqui, né? Contém coleções, frameworks. E para quem nunca ouviu falar de coleções, uma coleção ela nada mais é do que uma estrutura que você pode armazenar e manipular grupos de objetos. Ou seja, você já estudou conjuntos no ensino médio, você pode utilizar isso aqui para trabalhar com conjuntos, para você armazenar vários elementos do mesmo tipo, vários elementos de tipo diferente, vários elementos que você pode acessar através de uma chave, valor. E os principais que a gente vai ver aqui, ó, é o array list, que eu vou colocar aqui para vocês verem. A gente tem aqui também o que começa com H, que é o hash map, tem o hash set. Se a gente descer um pouquinho mais aqui, a gente encontra o liquid hash map, liquid hash set, liquid list, o iterator e vários outros que a gente pode ver aqui na parte da documentação. Vou deixar essa documentação aqui também no primeiro comentário fixado. Vou até salvar ela aqui para adicionar depois no comentário, para que vocês já comecem a entender o que é isso aqui na prática. Aí você pode perceber o seguinte aqui, ó, que nesse projeto aqui ele não tem nada. Ele só simplesmente vai ter aqui a parte de coleções, onde eu vou adicionar aqui algumas delas para você identificar como é que a gente usa. A primeira delas que a gente vai conhecer é a list. Você pode digitar com a letra maiúscula list e você pode perceber que ele é do pacote java.util. Então, para usar essas coleções, isso aqui você percebe que quando está com a letra maiúscula na classe, e eu quero utilizar todos os recursos dessa classe, o que, é que eu tenho que fazer? Tenho que importar ela. Então, se eu der dois cliques aqui, ele simplesmente vai importar do pacote do Java no pacote útil, especificamente o list. Você percebe que a gente já viu a documentação do útil aqui. Se eu quiser, por exemplo, utilizar uma outra tipo de estrutura de coleções, que é o set, aí eu simplesmente vou ter que importar também o set aqui, ó, onde eu vou simplesmente importar do pacote Java útil a parte de set. E se você for utilizar também uma outra estrutura de coleção, você pode utilizar o map. Eu já vou mostrar aqui, ó. Map é uma estrutura que trabalha com chave e valor, key e value. Mas você também vai ter que importar ele. Ou seja, antes de utilizar qualquer um desses três, você tem que importar. Aí você pode trabalhar com coleções. Aí eu vou colocar aqui como um comentário para você visualizar que nós temos três. O primeiro que é o list, o segundo que é o set e o terceiro que é o map. Só que não é só isso. Cada um deles tem um conjunto de elementos. Por exemplo, o list. O list vai ter três tipos de elementos, sendo que o principal deles é o array list, que a gente ouve muito falar. Tem também o linked list, que é outro muito falado. Já o set, eu vou deixar aqui a descrição, mas daqui a pouco a gente vai, por exemplo, prático. A gente tem uma coleção do tipo hash, set e tree, set. E a terceira e última, que é o map, a gente simplesmente pode utilizar tanto um hash map quanto um tree map. Só que você percebeu que isso aqui a aula já pode ficar um pouquinho longa. Então a gente vai fazer essa primeira aula de introdução, onde eu vou te mostrar alguns e depois a gente começa a aprofundar cada um deles. E o primeiro que a gente vai começar a fazer é a parte do list, onde nós podemos trabalhar com esse daqui, ó, o array list, que é o mais comum. Se a gente está trabalhando com coleções, a gente vai precisar ter um objeto aqui. E para isso eu vou criar uma classe qualquer aqui, só para a gente ter como base, para que você entenda a parte na prática. E eu vou criar uma classe chamada aqui de usuário. Nessa classe aqui, nós vamos ter só um atributo normal, que é o nome, e um construtor que já recebe esse nome. O usuário, que recebe o nome, e a única coisa que o construtor faz é atribuir o valor para esse nome. Nós poderíamos utilizar aqui os métodos set, get, mas para esse exemplo aqui não vai precisar, só o construtor já vai dar. Aí aqui eu posso simplesmente, no array list aqui, que é a nossa primeira aula, começar a criar esse usuário. O usuário vai ser aqui Olival,
é igual a new usuário, que vai receber o nome de Olival. Ou seja, estou criando vários objetos aqui, ó. Um objeto, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui eu vou só mudar o nome de objeto para objeto 1 para ficar mais didático aqui, ó. Aqui nós vamos ter o objeto 1, aqui o objeto 2, aqui o objeto 3, aqui o objeto 4. Deixar só 4 para ficar mais simples. E aqui nós vamos ter o nome deles. Olival, Pedro, Marília, Samara. Agora que nós temos esses 4 objetos, você pode se perguntar o seguinte, certo? Se eu quisesse ter uma estrutura que eu pudesse guardar todos os elementos, qual seria essa estrutura? Como exemplo aqui a gente está trabalhando com list, a gente pode utilizar o array list. E para isso, eu vou te mostrar aqui que a gente pode fazer a seguinte estrutura. Eu vou chamar aqui a classe list, onde eu vou dizer que o list ele vai trabalhar especificamente para armazenar o usuário. E aqui eu vou colocar, por exemplo, uma lista de objetos. Isso aqui é o nome da variável que vai representar como é que eu vou guardar essas informações. E dentro do list, eu posso ter uma estrutura chamada de array list. Ou seja, eu vou instanciar um objeto do tipo array list. E aqui eu vou definir que ele vai trabalhar com usuários. E a gente coloca esses parênteses aqui, só para a gente criar a nossa estrutura básica. Aí você já percebeu aqui, ó, que o array list ele também tem que ser importado, porque aqui eu importei o list, o map e o set. Só que aqui eu tenho o array list. Então, se eu der um Ctrl espaço, no final vai dizer aqui, ó, importe o Java array list do pacote java.util. Se eu visualizar aqui em cima também importei, ó, importe Java util e array list. Você percebe que eu estou utilizando os dois, o list e o array list. E agora que eu tenho essa estrutura aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente adicionar todos esses objetos aqui dentro dessa estrutura. Para que quando eu queira, por exemplo, transferir esses dados de um canto para outro, eu já posso remover tudo de uma vez só. E como é que eu posso fazer isso? Eu chamo o nome desse meu array, dessa minha estrutura, coloco o ponto para acessar os métodos dela, e um dos métodos desse objeto é o add. E aqui no add eu posso simplesmente fazer o quê? Adicionar dentro dessa lista que eu acabei de criar para um array list os elementos que são os objetos. No caso eu vou adicionar aqui o objeto 1 e objeto 1 e vou simplesmente replicar essa mesma linha de código para armazenar outros objetos, que é o 2, o 3 e o 4. Agora significa que eu estou dentro dessa estrutura aqui, eu tenho 4 elementos que são meus objetos, certo? E a gente poderia simplesmente, para facilitar a nossa visão, trabalhar também com o linked list, só para você ter uma experiência visual. Lembrando que toda coleção ela possui um conjunto de, por exemplo, 2 a 3 métodos que são padrões. Por aqui é o método de adicionar elemento dentro dela, é o método de remover e o método de trocar a posição. Por exemplo, esse daqui está na primeira posição do array, esse daqui está na segunda, esse aqui está na terceira. E se você não conseguiu entender essa parte visual, você pode pensar da seguinte maneira aqui, ó. Eu tenho uma coleção, deixa eu botar aqui para escrever assim que fica melhor. Eu tenho uma coleção que ela vai armazenar vários objetos. E nessa coleção que vai armazenar vários objetos, eu posso simplesmente pensar que ela é um quadrado que tem vários quadrados dentro dela. Vai ficar meio feio aqui, mas você vai conseguir entender. 2, 3, 4. Aí nesses 4 quadrados aqui, eu posso simplesmente adicionar aqui os meus objetos. Que aqui eu posso adicionar, por exemplo, o objeto 1, aqui o objeto 2, aqui o objeto 3 e aqui o objeto 4. Ou seja, eu tenho vários objetos aqui sendo adicionados. Se eu quisesse adicionar um novo objeto, automaticamente ele viria que eu adicionei um novo quadrado aqui e simplesmente ia adicionar um novo elemento aqui, um atrás do outro. Se eu quiser adicionar mais um elemento, ele ia criar mais um quadrado e depois ele simplesmente ia poder adicioná-lo aqui. Aí nós temos na programação uma coisinha chamada de estrutura
de dados, que é como a gente armazena os dados. Aí eu posso armazenar os dados no formato de fila, no formato de pilha, no formato de árvore. Aí você vai entender aqui que isso aqui já é um pouco mais avançado. Ou seja, a gente já pulou para uma matéria chamada de estrutura de dados através do Java, que pode trabalhar com esses elementos aqui através das coleções. Ou seja, Java dá suporte à estrutura de dados através de coleções. As árvores, você pode perceber que a gente utiliza com a estrutura do tree, que no caso a gente viu lá que tem o hash tree. Aí tem a pilha que a gente pode trabalhar através do array list. Aí tem a fila, que nada mais é também, você pode trabalhar através de um hash map ou um array list também. Vai depender muito da forma como você quer armazenar os dados. Aí como é que funciona isso aqui? A gente pode pensar o seguinte, uma pilha de pratos. Uma pilha de pratos significa o quê? Que eu coloco um prato e depois quando eu colocar o outro, esse outro vai ser o que está no topo. A gente começa a entender que eu posso simplesmente encadear os meus elementos ali, onde o primeiro elemento que chegar vai ser o último e o último vai ser geralmente o primeiro, como se fosse realmente uma pilha de pratos. Então, se eu adicionar esse daqui no array list, esse daqui continua sendo o primeiro. Então, ele segue uma estrutura de fila, ou seja, você pensa numa fila de um caixa eletrônico, quem chega primeiro é o primeiro a sacar. E aqui é a mesma coisa, ó. O primeiro que foi adicionado é o primeiro da fila, o segundo é o segundo da fila, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ou seja, na ordem que eu adiciono os elementos, ele vai permanecer nessa ordem. Aí quando a gente trabalha com coleções, a gente começa a pensar da seguinte maneira também. Eu tenho que ordenar os meus elementos que estão ali dentro. Se eu remover um, ele vai ficar na mesma posição, ele vai ocupar a posição do anterior. Se eu, por exemplo, quiser trocar a ordem, isso aqui está numa ordem, por exemplo, crescente, eu quero trocar para ser uma ordem decrescente. Será que eu tenho como fazer isso já com os objetos que estão dentro dessa lista? Aí tudo isso você consegue fazer. Então aqui é uma parte conceitual, só para você entender mais ou menos como é que funciona. E aqui você percebe que eu já trabalhei com o list, especificamente para o array list, e eu posso trabalhar também com o list para receber aqui um usuário, onde eu vou criar uma lista de objetos que vai receber aqui um hash, um linked list no caso, uma lista encadeada, que vai ser do tipo usuário. E para você entender aqui, eu vou só simplesmente nomear aqui de uma forma diferente, aqui eu vou colocar a lista de objetos 1, e aquela de baixo vai ser a lista de objetos 2. E aqui eu vou só renomear, só para mostrar quem está aplicando coisa diferente. E aqui no caso vai ser a lista objeto 2 e eu vou simplesmente utilizar o mesmo método. Ou seja, é duas estruturas diferentes, um aqui é um linked list e um aqui é um array list, mas ele segue o mesmo padrão do list, então o método é chamado da mesma forma, certo? E aqui, o que é que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente adicionar os meus objetos também. Objeto 1. Aí aqui eu posso trocar a sequência para objeto 3. Aqui eu posso colocar o objeto 2 e aqui o objeto 4. É uma lista encadeada. Aí a gente tem os conceitos diferentes. A gente pode adicionar também um hash set, um hash map. Aí como é que a gente faria isso? No set a gente utilizaria set de usuário, que vai ser aqui um conjunto de new hash set, por assim dizer, que vai ser do tipo usuário. Aí você já percebe que muda-se a estrutura de armazenamento, mudou de list para set, mas continuou o mesmo padrão de escrita. Ou seja, instancio aqui essa classe, instancio ela, coloco aqui dentro dessas chaves, desse maior e menor, o nome da classe do objeto que eu quero armazenar, indicando que isso aqui é um construtor, mas aqui com essa estrutura, nesse formato aqui, a gente entende que é uma coleção. Então toda vez que você olhar para esse formato aqui, você vai entender que está trabalhando com coleção. Mesmo que você não saiba que nome é esse daqui, mas viu isso aqui, já sabe que está trabalhando com coleção. Na versão nova do Java não é obrigatório colocar isso aqui no segundo elemento, só no primeiro. Mas você se quiser colocar, ele aceita também, tá certo? É aqui você percebe, quando eu quero utilizar uma estrutura, eu coloco list ou set, ou se preferir pode até ser o map. Só que o map ele é um pouquinho diferente. O map ele já tem uma estrutura de chave e valor, ou seja, para esse usuário aqui, eu quero que ele ocupe uma posição específica, por assim dizer. Geralmente é um número inteiro, e a gente pode definir isso aqui como se fosse um mapa.
new hash map. E aqui eu vou passar que vai ser um hash map de usuários e pronto. Cadê aqui? Vou tirar esse daqui só para a gente deixar padrão. Ou seja, aqui eu tenho que geralmente eu recebo um valor, que no caso aqui não é a classe, vai ser, por exemplo, um objeto que já foi criado. Que eu quero dizer o seguinte, é como se fosse aqui, ó, para o objeto 1, ele vai ser identificado no meu map através do código 1. Deixa eu importar ele aqui também, no contra espaço, e o hash map aqui também com o contra espaço, no pacote java.util. Aí você já pode perceber que aqui em cima, aí ele já colocou um asteriscozinho porque já está importando tudo de uma vez. Aí às vezes ele muda aqui, quando ele tira o nome dos outros, que ele já percebeu aqui que está utilizando vários, coloca aqui java.util e um asterisco para que não fique precisando colocar várias linhas aqui o código cresça. Ele já vai isso automaticamente aqui no IntelliJ, tá certo? E aqui no caso do nosso hash map, nós temos aqui que a gente está utilizando ele para simplesmente fazer uma chave valor aqui entre o elemento, onde eu defini que o nome dele seria mapa, map. E aqui eu posso simplesmente visualizar aqui como é que eu vou fazer a parte para armazenar esses elementos. Para armazenar os elementos em um hash map é algo um pouco diferente. O que é que eu tenho que fazer aqui para fazer é a palavra mapa, que é do objeto. Só que ao invés de simplesmente eu pegar aqui, deixa eu botar aqui, que ele vai ser um hash map de usuário, para ver se ele vai deixar aqui de reclamar. Está dizendo aqui errado o número de argumento requerido. Usuário. A gente pode pensar da seguinte maneira: se aqui eu utilizo o add, no map eu já utilizaria uma estrutura nova, seria um put. E onde aqui eu simplesmente na minha classe eu receberia um usuário e aqui um identificador, que no caso é um inteiro. Ou seja, o meu hash map ele já recebe dois valores. Já os outros, que é o list, que tem tanto o array list quanto o linked list, e o set, ele só recebe o que? O nome da classe como parâmetro. Já o map ele precisa de dois, que é o objeto que ele vai receber e o identificador dele. Então quando eu quiser adicionar um elemento no meu hash map, eu teria que fazer o que? Mapa, put, e adicionar aqui, ó. Por exemplo, qual é a chave, qual é o objeto que eu vou armazenar aqui? Vai ser o objeto 1. E qual é o identificador dele? É 1. Então toda vez que eu quiser procurar ele dentro da minha coleção, da minha estrutura, do meu conjunto de dados, eu só teria que dizer, ó, eu quero achar o cara que tem o identificador 1. Me mostre quem é ele vai retornar para você esse objeto. Então aqui você já começa a ter uma estrutura que você pode simplesmente entender. Para ficar mais fácil, você poderia dizer bem assim: para esse objeto aqui, que é o objeto olival, eu quero que o CPF dele seja o identificador, que é esse cara. Para o objeto 2, eu quero que você armazene ele. Ele já vai ter um identificador chamado de número 2. Assim você consegue achar ele mais rápido, porque dentro das coleções você pode perceber que você pode armazenar vários elementos aqui dentro e às vezes a busca para encontrar esses elementos pode ficar um pouco lenta, que você tem que vasculhar todas as informações até você encontrar a que você quer. Por exemplo, aqui nesse daqui tem 6 elementos. Se eu quiser achar o sexto e eu estivesse usando um array list, teria que procurar fazendo comparação. Esse daqui é o 6, não. 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 Esse daqui é o 6. Pronto, achei. Aí, ou seja, ele tem que fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 comparações até ele achar o elemento. Já no hash map, não. Ele vai fazer o seguinte: eu quero procurar o cara que é o 6. Então, ele não vai nem procurar aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Ele já vai direto aqui. Ou seja, ele é mais rápido, ele otimiza. E isso vai depender muito do problema que você quer resolver. Então, nessa parte conceitual aqui, você percebe que tem vários tipos de coleções. Como no caso, nós temos o list, o set e o map, onde cada um deles tem um conjunto de elementos. Por exemplo, no list eu posso trabalhar com array list, com linked list, cada um tem uma finalidade diferente. Já no set eu posso trabalhar com um exemplo aqui que eu estou dando, que é o hash set. E já no map eu posso trabalhar com hash map, que é o de chave valor. Ele recebe aqui um objeto de qualquer tipo e ele tem que ter um identificador que geralmente é um inteiro.
certo? A gente pode mudar aqui para um string, passar aqui um valor como texto, um float, passar um valor como float, e assim você vai organizando. Então, essa daqui é a nossa primeira aula de introdução de coleções, e aos poucos a gente vai começar aqui a aprofundar cada uma, o list, o set e o map, entrando em cada um deles, array list, linked list, o set, o hash set, o map, o hash map, e assim a gente vai começar a progredir aos poucos, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, seu like, seu comentário. Lembre-se que você está nesse vídeo aqui, mas ele é uma parte de uma playlist mais completa da parte de orientação a objetos, onde você simplesmente pode clicar no comentário fixado aqui e através desse link você tem acesso a toda a playlist ou no vídeo que eu vou deixar aqui no card, tá certo? Então, muito obrigado. Se você puder deixar o like ou um comentário, vai ser muito útil para mim, para eu saber se esse conteúdo está sendo realmente válido para você e se você realmente está aprendendo com o conteúdo que tem aqui, tá bom? Então, muito obrigado e até uma próxima.